Como é de amplo conhecimento, e principalmente a você que acompanha o meu canal, acompanha o meu trabalho, por isso que eu já peço para você se inscrever e ativar o sino de notificação, já está sabendo, é claro, do avanço da Ucrânia na região do Oblast de Kursk, da Rússia, que faz fronteira ali com a região Oblast de Sami, da Ucrânia. E essa ofensiva que começou em 6 de agosto, ela já ultrapassou ali um limiar de 3 semanas de intensos conflitos na região e vem causando muitas baixas de todos os lados, muitas destruições de casas, de vilas, de assentamentos e também perdas de equipamentos tanto da Ucrânia quanto da Rússia. No começo, houve uma um discreto contingenciamento de tropas russas ali na região para tentar conter essa ofensiva ucraniana, que também detinha um pouco efetivo naquele momento, isso é verdade, de 500 a 1.000 homens. Hoje já está ali em um formato de praticamente 2 brigadas enfrentando ao menos 2 ou 3 brigadas russas como contra-ataque, de tudo que a gente vem tendo como informação e análise também de especialistas, soldados ucranianos, soldados russos, simpatizantes da Rússia que vêm alimentando algumas informações de grupos no Telegram. Então eu passo a analisar todos esses 2 cenários, o cenário ocidental, o cenário da Rússia, para elaborar alguma síntese do que está acontecendo hoje na Rússia, uma invasão lá na região, mais na região sudoeste do país, que faz fronteira ali com a região de Sami, da Ucrânia. E isso mostrou alguns pontos interessantes desta incursão ucraniana, em que eu lanço a pergunta, né? Por que a Ucrânia ela está tendo tamanho interesse em caminhar, em fazer essa incursão rapidamente até a usina nuclear de Kursk, porque ela está caminhando de forma focada, direcionada até a usina de Kursk. E eu fiz aqui, baseado nessas informações, baseado em tudo que está acontecendo, diversos tópicos para se chegar a uma conclusão possível, de um entendimento possível que vai dar a você algumas informações para você também interpretar sobre os cenários atuais dos 2 lados e também traçar e sintetizar uma espécie de conclusão, uma análise do que está acontecendo e se realmente esses são os objetivos da Ucrânia neste momento. Então temos essa incursão desde 6 de agosto, nessa invasão ucraniana em Kursk, num território constitucional da Rússia. Isso trouxe muitas dores de cabeça para um Vladimir Putin que sempre tem em seu histórico uma questão de estabilidade no poder para resolver as situações mais urgentes, emergentes do país. No entanto, quando tudo isso aconteceu, os russos foram pegos de surpresa, inclusive o próprio Putin. Até mesmo durante uma reunião de alto comandante, praticamente 6 dias após o início dessa incursão ucraniana, tardiamente Putin se demonstrou muito furioso nas câmeras, ao vivo ali, conversando com o seu alto comando. Inclusive, enquanto o governador de Kursk estava repassando as informações em tempo real que estava acontecendo, Putin se sentiu muito incomodado com tudo aquilo ali, né? E ele não trata de uma guerra ali, de uma batalha ou de uma operação de incursão. Putin trata essa incursão ucraniana como alguma relação como provocação, como um desastre, algo que não remete a uma batalha, mas sim um atrevimento da Ucrânia dentro do território dele, entende? É como se um gato tivesse pulado no seu vizinho, né? Ou o gato tivesse pulado no seu território, no seu quintal. Então ele está tratando a situação um pouco assim de forma não causar muito alarde, para não perder a popularidade ou não perder a simpatia dos seus oligarcas. Está um pouco muito estranho. Não foi à toa que ele decretou estado de emergência para tentar centralizar algumas brigadas especializadas, principalmente a FSB, que é uma força especializada,
para tentar conter essa incursão ucraniana na região. Então, analisando, puxando alguns tópicos em relação a isso, eu já trouxe a primeira questão sobre essa demora dessa resposta russa para toda essa situação. Após 6 dias, Putin decretou um estado de alerta, um estado de emergência em Kursk e assim concentrou, transferiu suas tropas, melhorou a resistência e como processo posterior a isso, né, ele concentrou um número de tropas muito importantes na região e assim começou a construir obstáculos para essa incursão, para conter essa resposta ucraniana neste momento. Mas o mais interessante é que a Ucrânia, ela não está focando em uma direção só. Ela está fazendo 4 eixos de incursão. O eixo norte, um eixo mais ao leste, um eixo mais ou menos sudeste e um outro eixo na região noroeste. Ou seja, ela traçou 4, vamos dizer assim, direções para ramificar e tentar cercar aos poucos alguns pontos importantes, pontos logísticos do exército russo, para enfraquecer uma resposta de resistência. Então foi muito bem interessante essa estratégia de guerra usada pela Ucrânia, que estudou muito esse mapa e, é claro, o comandante das Forças Armadas, que é Syrskyi, o general Syrskyi, ele é um grande estrategista e um grande general em que ele é reconhecido pelos seus estudos de mapas, seus estudos geográficos para traçar muitas estratégias e objetivos de guerra. Inclusive, ele foi um dos responsáveis por realizar a contraofensiva em Kharkiv e retirar todas as tropas russas do oblast ucraniano de Kharkiv em 2022, naquela contraofensiva importante da Ucrânia, tá? Então temos esses 4 eixos e posteriormente ocorreu a tentativa de abertura de novas frentes de batalha que deu certo até o momento em Belgorod, mas não está dando muito certo em Briansk, na região mais ali ao sul, muito próximo da fronteira com a Bielorrússia. Então, ao mesmo tempo que acontece aquela incursão em Kursk, já está acontecendo uma bifurcação de uma entrada mais na região sudoeste do Oblast de Belgorod, com uma infantaria muito pesada, uma infantaria mecanizada adentrando nos espaços do território russo, ali mais a porção ao lado de Kursk e também na região de Briansk. Porém, segundo o que temos aí de informação, a Rússia ela conseguiu reduzir esse avanço ucraniano, retirou, afastou, expulsou essas tropas para a fronteira ucraniana e até o momento não temos notícias sobre um avanço considerável na região. Então não posso colocar aqui que a Ucrânia ou permaneceu ou está novamente tentando adentrar. Não tenho essa informação. O que eu tenho de informação, que inclusive foi confirmado inclusive por tropas ucranianas, é que a Rússia conseguiu repelir esse avanço, tá? Com essa estratégia de 4 eixos, mais a tentativa de abertura de novas frentes, o próprio presidente Zelensky, ele admitiu estar tentando construir uma zona tampão. O que seria essa zona tampão? Uma área de segurança, uma área que ele pudesse colocar suas tropas ucranianas em uma menor situação de perigo. Ou seja, ele provavelmente já colocou muitos sistemas antiaéreos na região dentro do território de Kursk. Isso oferece uma condição de defesa aérea. O santuário russo hoje ele está comprometido porque, além dele colocar sistemas de defesa aérea, antiaérea, ele também colocou sistemas de artilharia. Inclusive está colocando sistemas de artilharia de alta mobilidade para atingir pontes, para atingir infraestruturas de defesa da Rússia, como os HIMARS. Então está dando muito certo essa progressão da Ucrânia, porque à medida que eles estão avançando, eles estão construindo sistemas defensivos. E se você constrói sistemas defensivos, você defende toda essa área de infantaria com uma base de proteção, tanto de artilharia quanto de sistemas antiaéreos, onde o sistema antiaéreo protege de ataques aéreos
e o sistema de artilharia protege contra o lançamento de um ataque terrestre contra as tropas terrestres ucranianas em progressão. Então veja que importante é essa zona tampão em que o próprio presidente Zelensky ele admitiu estar construindo neste momento em Kursk e em Belgorod. Então é importante para o quê? Diminuir o santuário aéreo e o santuário terrestre russo em seus territórios. E o que a Rússia pode fazer nesse momento? É afastar, retirar esses ativos aéreos da região e tentar lançar um pouco mais distante dessa área de proteção estabelecida pela Rússia e a tentar atingir alguns pontos com bomba de alta precisão, bombas guiadas de alta precisão com kits e planeios, porque elas são difíceis de serem interceptadas por sistemas antiaéreos. Ou seja, ela é lançada e ela é difícil de ser interceptada por ser menor, por ser pequena e consegue deslizar facilmente no ar até atingir os seus alvos. Tá? Então essa é uma das hipóteses que a Rússia pode estar utilizando como solução para esse primeiro problema. Mas a Ucrânia já vem solucionando também essas alternativas que a Rússia vem realizando. E então eu tracei aqui em que esse tabuleiro de guerra, esse tabuleiro de incursão ucraniana e essa defesa da Rússia, para mim se parece mais com um tabuleiro de xadrez, onde a Ucrânia, não que ela vai defender uma rainha, mas ela vai tentar buscar uma peça que é uma peça rainha, que é a principal peça ali desse tabuleiro, onde a Rússia, lá no início da guerra em 2022, ela conseguiu envolver a rainha que pertencia até então à Ucrânia e hoje ela trabalha com essa peça vital para a sua defesa na porção sul da Ucrânia. E quem é essa rainha? Ou melhor, quem são essas rainhas do tabuleiro da Ucrânia e da Rússia? Hoje, a rainha da Rússia são duas. É a usina nuclear de Zaporizhia e a usina nuclear de Kursk. Ambas estão, neste momento, nas mãos da Rússia. Então, qual que é o objetivo hoje da Ucrânia, analisando todo esse cenário, na minha opinião? É chegar até a região da usina nuclear de Kursk. Por quê? Ouçam só. Nesse trajeto, desde a fronteira da Ucrânia até onde atualmente as tropas ucranianas estão hoje, dá em torno de 34 quilômetros, dá em torno de 24 a 25 quilômetros de distância. Desta distância de 24 a 25 quilômetros de distância, para a usina nuclear de Kursk, dá em torno de 30 a 35 mais ou menos quilômetros de distância. No entanto, entre este espaço das tropas atuais posicionadas em Kursk até a usina nuclear, existe um obstáculo que a Rússia construiu uma velocidade impressionante de rápida, porque ela construiu diversas trincheiras profundas com maquinários especializados e ainda vêm sendo construídas até em direção à Bielorrússia. Ela colocou diversos campos de minas, inclusive parte desse campo de mina foi sendo colocado por drones terrestres e também drones aéreos, e também estabeleceu algumas cabeças ali anti-tanque e dentes de dragão durante esse percurso como obstáculo complexo e robusto contra esse avanço da Ucrânia. Então isso vai dar margem para um ganha-tempo para a Rússia se preparar ainda melhor, porque a Ucrânia vai ter que traçar uma nova meta, um novo objetivo para ultrapassar esse obstáculo que não vai ser fácil, haja vista o que vimos e que estamos observando hoje em todo o oblast de Luhansk, de Donetsk, de Zaporizhia, de Kherson, onde a Ucrânia ela não consegue ultrapassar e, é claro, a Rússia ela não consegue prosseguir com o avanço, porque está tudo minado naquela região que pode durar de 8 a 10 ou mais anos para desminar todas essas minas, esses campos minados em toda essa região. Então, essa área desse obstáculo para baixo, que foi essa área que foi evacuada pelos russos, podem ter certeza
que não haverá um retorno dessa população tão cedo, numa média ali de 10 anos a 8 anos, porque toda essa região está sendo minada pelos russos, tá? Então, essa rainha que a Ucrânia ela objetiva ganhar, nada mais é que a usina nuclear de Kursk. Por isso, esse foco tão direcionado da Ucrânia em conseguir dominar o perímetro da usina nuclear de Kursk. E se conseguir, podem ter certeza que será um dos perímetros mais protegidos, dominados pela Ucrânia, em que a Rússia ela jamais vai atacar essa região. Porque assim como acontece na região de Zaporísia, a Ucrânia jamais vai atingir a usina de Zaporísia. Mas apareceram alegações e evidências de que a Ucrânia esteja atacando com drones a usina nuclear de Kursk. Essa foi uma alegação, inclusive Maria Zakharova da Rússia, ela determinou que tem provas que drones a menos de 100 metros de distância da usina foi abatido e capturado suas peças, que vai demonstrar para o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica e que mostra que a Ucrânia está tentando causar uma destruição e um ataque, entre aspas, nuclear, como se fosse uma bomba suja, aproveitando o material radioativo, ou melhor, o material nuclearizado da usina de Kursk. Na minha opinião, na minha sincera opinião, avaliando tudo isso, essas alegações elas são fundadas, essas alegações são plausíveis apresentadas pela Rússia? Eu acredito que não. Por quê? Vou explicar antes de você querer me contestar, querer me criticar. Ouçam só, quando a Rússia ela encontrou a região de Zaporísia, a usina nuclear, ela dominou o seu eixo, a cabeça da margem direita e esquerda do rio Dnipro, ela estabeleceu um perímetro de segurança muito grande em que a Ucrânia ela não teve coragem de atingir seu próprio território, que poderia causar um colapso na maior usina nuclear da Europa. E seria terrível para toda a região e até mesmo para o próprio governo de Kiev. E nesse momento, a Ucrânia está fazendo o mesmo. Ela só quer prosseguir para este perímetro, ela não quer atacar a usina. Então a alegação da Rússia, ao meu ver, no meu ponto de vista, não é fundado, é infundado, porque o objetivo dela é conseguir dominar essa usina para servir como uma peça de um tabuleiro, como se fosse a rainha, a principal peça de proteção para o seu tabuleiro, onde as tropas são ali os peões, são os cavalos, as torres, que estão tentando chegar e proteger essa rainha para ganhar o quê? Um tempo, para ganhar um espaço de moeda de negociação para um futuro, quem sabe, Putin sentar na mesa de negociação, porque ele vai ter duas opções. Ou ele vai observar toda uma área de milhões de pessoas sem energia, principalmente no outono, no inverno, que estão chegando na Rússia e na Ucrânia nesse momento. Ou a segunda opção, começar a negociar terras. Eu quero a usina nuclear de Kursk novamente, então vocês também entregam a usina nuclear de Zaporísia para a gente. Então, aos poucos, esses objetivos feitos pela Ucrânia, que estão sendo feitos pela Ucrânia, que é prosseguir gradualmente adentro do território de Kursk, nada mais é que para tentar recuperar, ou melhor, para tentar conquistar uma rainha no tabuleiro desse xadrez, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. E se a Ucrânia dominará ou não essa peça vital no tabuleiro da Rússia, nós não sabemos. Essa progressão ela já foi impensável 3 semanas atrás. E olha onde a Ucrânia está hoje. Então não podemos duvidar dessa estratégia de guerra da Ucrânia hoje e também não podemos duvidar dessa lentidão de Putin em decidir tomar suas ações para conter esse avanço da Ucrânia, que nas próximas semanas poderemos observar um grande conflito se desenrolando na região de Kursk. Espero que tenham gostado desta análise. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever e, é claro, ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.